Oh, estamos ao vivo. Acho que agora foi. Boa noite. Acho que agora estamos online já. Isso, já estamos começando a ter as visualizações. Acho que o Luiz caiu. Só um minutinho aqui. Isso, pronto, voltou. Boa noite, pessoal. Boa noite a todas e a todos. Estamos no ar agora com a nossa Cerro Live. Já quero agradecer, né, quem já está ligado aí com a gente. Sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa live. Aos pouquinhos a turma vai chegando. Queria saber quem já está aí, se o som está ok. Está dando para ouvir direitinho. Vocês podem ir comentando aí. Tá ok. Tá ok? Tá dando para ouvir, beleza. Então tá bom. Então, enquanto a gente espera, né, mais gente chegando aí para participar da nossa live, eu vou me apresentando, apresentar a nossa proposta de hoje e apresentar também nossos queridos convidados e convidada, né, maravilhosos que estão aqui com a gente hoje. Me chamo Juliana, faço parte do MAN, que é o Movimento pela Soberania Popular na Mineração, aqui no Cerro. E juntamente, né, com camaradas de outras organizações, da Rede de Mulheres do Cerro, do Partido dos Trabalhadores, a gente teve essa ideia, né, de promover algumas discussões, né, promover esse espaço para a gente trocar nossas leituras, ideias, né, promover encontros, as nossas pautas, né, numa perspectiva popular. E aí tivemos essa ideia, né, de criar essa ferramenta que é a Cerro Live, e também porque está na moda, né, fazer live. Brincadeira. Na verdade, é uma forma da gente seguir se encontrando, né, debatendo as questões do dia a dia, nesse momento em que a gente está impedido, né, de se encontrar pessoalmente, né, que a gente precisa estar fazendo isolamento social. Tem mais gente chegando, o pessoal está comentando aí. Lembrando que hoje, né, a gente chegou, infelizmente, à marca, né, de mais de 60 mil pessoas mortas no Brasil, né, por conta da pandemia, né, do avanço da contaminação do coronavírus no nosso país. No Cerro, né, a gente está hoje, essa semana, nós batemos a marca de 22 pessoas, né, com casos confirmados no município, mas levando em consideração todo o contexto de subnotificação, a gente pode levar em consideração um número muito maior, né? Podemos chegar a mais de 100 pessoas, né, que são os casos notificados no município. Então, é uma situação muito séria, né? A população precisa se cuidar e manter as medidas de segurança e isolamento. Então, por isso que a gente vai criando formas de se encontrar, de debater, né? E estamos aí com a nossa live de hoje. Gostaria de dar as boas-vindas, então, para os nossos convidados e a nossa convidada de peso da nossa live, que tem como tema o Brasil e o Cerro em tempo de pandemia. Então, eu queria agradecer, né, que vocês aceitaram o convite para estar aqui com a gente, começando pela Aline, né, apresentar um pouquinho a Aline. Ela é doutora em Geografia pela Unesp, não é isso, Aline? Professora da Faculdade Interdisciplinar de Humanidades da UFVJM, do campus de Diamantina, e é também coordenadora do Observatório dos Vales e do Semiárido Mineiro, né? Além do programa de pós-graduação em estudos rurais. Então, a convidada de peso aí com a gente hoje. Então, a gente queria dar as boas-vindas para a Aline. Muito obrigada, é um grande prazer estar aqui com todos vocês, com toda a comunidade do Cerro, da região, de quem está nos assistindo. Uma boa noite a todos, né? E provavelmente essa matéria vai ficar disponível depois, né? Então, para quem assistir depois também, um forte abraço. E bora lá, né? São tempos de resistência e importante estar junto. Agradeço desde já. Isso, ó, já tem gente aqui falando que acho que é aluna sua, Aline. Nós da Geografia temos muito orgulho de você, já tem gente comentando aqui sua participação. Queremos dar as boas-vindas também ao Luiz Paulo, que é da Coordenação Nacional do MAN,
e também, né, da Frente Brasil Popular, já teve várias vezes aqui no Cerro, contribuindo com as lutas aqui em defesa da região, frente ao avanço da mineração. Boa noite, Luiz. Boa noite, Juliana. Boa noite, Aline. Boa noite, Thiago. Boa noite a toda a companheirada acompanhando. Saudar aí a iniciativa, gente, muito importante. Acho que nesse momento está debatendo a questão do Cerro, a conjuntura política que nós estamos vivendo. Mas acho que principalmente esse debate aqui ao vivo tem um objetivo também de jogar apontamentos daqui para frente, né? Que eu acho que é uma tarefa fundamental a gente se organizar e pensar os próximos passos de resistência e também de qual é a cidade que nós queremos, né? Qual é o projeto de município que nós vamos colocar aí para disputa no próximo período. Então, prazer estar aqui. Valeu pelo convite. Isso mesmo, Luiz. Agradecendo você ter aceitado o convite de estar aqui com a gente. Dar as boas-vindas também ao Thiago, uma liderança importante do Cerro, que é morador do distrito de Milho Verde. Ele era ex-presidente da Associação Cultural Comunitária lá do Milho, hoje é vice-presidente, né? E também é membro do diretório do Partido dos Trabalhadores, que está se rearticulando aqui na região, não é isso, Thiago? Bem-vindo, boa noite. Boa noite, Juliana, professora Aline, ao Luiz, boa noite a todos e todas que estão acompanhando de casa aí, eu vi o Felipe, a Isis, minha esposa, a Bela, boa noite a todos. Agradeço pelo convite por estar participando da inauguração do canal e a todos envolvidos no projeto Cerro Live. Bom, eu sou o Thiago, tenho 36 anos, eu sou nascido e criado em Cerro, Milho Verde. Eu sou quilombola, membro do Diretório Municipal do PT, como você diz. Eu sou ex-presidente e ex-vice-presidente da Associação Cultural e Comunitária de Milho Verde, que sou membro da Associação Quilombola de Queimadas, sou irmão do Rosário, né, a gente está aí com a festa do Rosário agora aí, que era para estar acontecendo, ativista das causas ambientais e brigadista voluntário. Muito bom, Thiago, participação de peso aqui hoje com a gente, muito bom. Gente, então, já temos bastante gente aqui com a gente, já estamos chegando a mais de 40 pessoas aí através do Facebook. Infelizmente, a gente teve um problema e não vamos conseguir transmitir pelo YouTube, mas a gente vai resolver isso, né, nas próximas. A ideia é ter transmissão pelo YouTube também, lembrando que o vídeo vai ficar, né, na página, então quem não puder assistir hoje, né, pelo horário, por outras razões, vai poder assistir depois, tá? Vou saudar ali, o pessoal do Milho Verde está presente, várias pessoas saudando aí os nossos convidados. Gente, a ideia da dinâmica é a seguinte, a gente abrir para cada um expor as suas considerações, aí a ideia a gente tem em torno de 10 minutos para cada um, né, fazer suas colocações. Enquanto isso, quem estiver assistindo a gente pode ir fazendo comentários, perguntas, que após essa primeira rodada nós vamos abrir, vamos ler algumas dessas perguntas e comentários para fazer um debate, né, para os nossos convidados interagirem com as colocações de vocês. Então, quem estiver assistindo durante, né, as falas dos nossos convidados, pode ir comentando aí, fazendo as perguntas que a gente vai ler aqui e vamos abrir para o debate depois, certo? Antes de começar de fato, quero pedir então para todo mundo curtir a página da Cerro Live aqui no Facebook, no YouTube, no Instagram também, para acompanhar as nossas postagens, né, ficar sabendo quando vão ter, né, novas lives, comentar e compartilhar o vídeo também para a gente ter mais alcance, né, e atingir mais pessoas, né, mais serranos e serranas com a nossa mensagem também, com as leituras que a gente vai fazer aqui hoje. Certo? Acho que tem algum microfone que está ligado. Thiago, deixa eu desligar aqui o microfone. Eu vou desligar o microfone de vocês e aí na hora que cada um for falar, é só abrir, tá bom? Então tá. Então vamos começar. Eu queria começar convidando o Luiz, que tem acompanhado pelo movimento, né, e pela Frente Brasil Popular, os debates acerca da conjuntura nacional, né, esse contexto
que a gente está vivendo, né, nacional e estadual, e aí eu queria que o Luiz começasse colocando como que o movimento tem visto e tem entendido esse momento que a gente está vivendo no Brasil, e quais os desafios desse momento, né, para o povo brasileiro. Então, se você puder começar, Luiz. Beleza, vamos lá, Ju. Acho que toda a companheirada está assistindo, acho que interessante o pessoal também contribuindo aqui no... É legal que tem um chat ao vivo, né? Pela página do Face, você vai colocando intervenções, contribuições ao debate. Mas, olha, para iniciar, eu acho que primeira questão que nós temos percebido é que o Brasil passa por um momento, né, de profunda crise, mas que não é uma crise específica, né? Mas nós estamos vivendo um processo de uma convergência de crises. Estamos passando por uma crise política que se intensifica, especialmente pós 2016, né? Com o impeachment, com o golpe deflagrado contra a presidenta Dilma. Uma crise econômica, né, que se arrasta já há vários anos, né, uma crise social cada vez maior, com o número de desempregos, com o aumento cada vez maior da população entrando na extrema pobreza, o aumento da pobreza no país, toda a precarização do serviço público que nós temos visto nos últimos anos, e agora uma crise ambiental também, importante a gente colocar em evidência também a crise ambiental que o Brasil vive, né, seja de como que esse modelo econômico impõe uma série de contradições, né, nos territórios, como é que as cidades são organizadas, como é que o campo brasileiro hoje é organizado, né, seja na concentração fundiária, no consumo excessivo de agrotóxicos. O Brasil continua sendo o país que mais consome agrotóxicos no planeta e os índices de câncer não param de crescer. Como é que as mineradoras atuam nos territórios, tudo isso contribui para a deflagração de uma crise ambiental também a nível nacional. E soma-se a isso agora a chegada dessa pandemia aqui no Brasil, né? Que então, no conjunto dessas crises, somos então uma crise sanitária, né? O que agrava ainda mais a situação desse momento político que nós estamos vivendo. E acho que um importante aspecto, assim, para a gente fazer uma análise desse momento de pandemia e dessa conjuntura nacional que nós temos vivido, alguns elementos assim que a pandemia ela nos evidencia e que é importante para nós no debate político que a gente vai travar, e quais ações são necessárias para fortalecer a organização popular e um projeto de cidade mais comprometida com o conjunto da população, com os trabalhadores, com as comunidades, né, tradicionais, rurais, que é para isso que eu acho que nós estamos fazendo esse debate aqui hoje. Acho que um elemento, né, que a gente vê é a questão de como é que o mundo, então, está globalizado, uma velocidade como chegou a pandemia, né, em diferentes nações. A questão do trabalho fica muito evidente, então, com a questão da quarentena, né, então, os trabalhadores não indo nas fábricas, os trabalhadores não indo nos locais de trabalho, a produção toda para, né? Então não gera riqueza. Isso evidencia para nós um elemento muito importante. Não há riqueza gerada sem a presença dos trabalhadores. Então esse é um debate fundamental também que abre com esse cenário de pandemia. E outro é a questão que apareceu em todos os países, a nível nacional, a nível internacional, está um grande debate, de qual é o papel do Estado. E entra em xeque, nesse momento, a hegemonia de uma ideologia e de um programa econômico baseado na ideologia neoliberal, que prega sempre o Estado mínimo, o desmantelamento de tudo que é público, o papel do Estado como um promotor de serviços, como um promotor da economia. Isso entra em xeque com a pandemia. Com a pandemia, colocou-se a evidência a necessidade da presença do Estado para que, a partir dele, a gente consiga ter condições para superar esse momento que nós estamos vivendo. Então, é como é que a gente aproveita também essa janela que está colocada para a gente confrontar todos esses projetos colocados, que a gente sabe que não tem nada a oferecer ao Brasil, não tem nada a oferecer à classe trabalhadora, a não ser o que nós temos visto, essa retirada de direitos, o desmantelamento do Estado, a precarização dos serviços públicos, e nós estamos sentindo isso na ponta, né? Acho que esses são elementos importantes que a pandemia nos favorece para intensificar esse debate.
Mas aí chega essa pandemia no Brasil e talvez no pior momento, né, que o Brasil está passando para a gente conviver com a pandemia, com um governo que já vinha se colocando, né, um governo que tem um caráter antinacional, com toda uma política de subalternidade aos interesses de outros países, em especial política externa norte-americana, um caráter antissoberano, né? Então, entregando todas as riquezas naturais do Brasil, leiloando conjunto de terras para as transnacionais, entregando nossos minérios, nossos petróleos, privatizando nossas águas, desmantelando uma série de serviços públicos para abertura do capital privado, em especial capital estrangeiro. E também caráter antipopular, né? Ele é antipovo. Seu programa, né, especial na figura do Paulo Guedes, é arrochar para cima dos trabalhadores. Olha como é que ele trata os servidores federais e conjunto de servidores públicos, né? A Aline deve lembrar naquela reunião, né, Aline, do conjunto de ministério, como é que ele colocou o pacote para os servidores federais. Colocou de forma escancarada. Coloca a granada no bolso dos servidores. Vê se isso é forma, né, de como é que o ministro da Economia trata, então, o conjunto de trabalhadores, de servidores federais. Então, está claro o seu caráter antipovo e essa abertura, né, deflagração escancarada de guerra aos direitos do conjunto do povo trabalhador. São elementos importantes para a gente identificar como é que se movimenta esse governo do Jair Bolsonaro, né? E outro elemento também é o quê? É seu caráter antidemocrático, que aí não é algo específico, inédito dele agora nesse momento de governo, mas são uma postura, né, desde que Bolsonaro é deputado, ele atenta contra a democracia, né? Ele faz referência à ditadura militar, faz referência aos torturadores. Quem se lembra, no dia da votação do impeachment da Dilma, ele fez referência ao coronel Ustra, um dos mais sanguinários, né, torturadores da ditadura militar brasileira. Então, uma pessoa como essa, né, não tem caráter, não tem dignidade nenhuma, né, e só foi colocada no poder através de um golpe de Estado e um boicote que nós sabemos como é que foi as eleições de 2018, né, baseada no fake news, na prisão do candidato que estava favorito naquele ano, né, então são elementos para a gente identificar. Mas a pandemia chega, então, no pior momento, né, que aí, além de tudo isso, é um governo antirracional, anticientífico, ele nega a ciência, né, ele nega a realidade, visto o conjunto de ministros que ele tem que são terraplanistas, né? Olha que absurdo. Então, né, ele se coloca anticientífico e faz uma política negacionista da gravidade do que é essa pandemia e de quais são os riscos para a saúde do conjunto do povo brasileiro. E nisso ele adota uma política orientada pela elite, pelas grandes empresas, né, de boicote ao isolamento, de boicote à quarentena. Então não é à toa, e é fruto dessa adoção dessa política que nós chegamos nesses marcos que a Juliana colocou. Estamos com mais de 60 mil brasileiros mortos por essa pandemia. Né? Desde já a gente colocar toda a nossa solidariedade, né, aos familiares, aos amigos que perderam seus entes queridos por essa doença, e que ela só se agrava dessa maneira fruto dessa política adotada pelo governo Bolsonaro. A OMS, as entidades médicas, elas colocam que são 4 fatores fundamentais para a gente combater essa pandemia. O primeiro, a estruturação do sistema de saúde. O segundo, a demografia. O terceiro, a condição social da população. E terceiro, as ações governamentais. Se a gente olha o sistema de saúde, e aí nós temos que fazer uma defesa pública em todos os espaços, né? E contra essas tentativas de desmantelamento do SUS, como é que a gente fortalece o SUS. É graças ao SUS que a gente não teve um cenário ainda pior
com essa pandemia do coronavírus. A demografia, né? Olha o que é as periferias brasileiras, né? Extremamente concentradas demograficamente, o que tem agravado ainda mais a chegada do coronavírus. Terceiro, a condição social, né? É um fator que tem pegado muito, em especial nas grandes metrópoles. O índice de mortalidade nos bairros mais pobres tem sido muito maior do que nos bairros mais ricos, nas grandes cidades. E, por último, as ações governamentais, que aí tem esse desastre, que é a forma como é que Bolsonaro tem lidado com a pandemia. Tanto é que nós estamos há mais de mês, vai fazer 2 meses que nós não temos um ministro de saúde. Em plena pandemia do coronavírus, com mais de 60 mil mortes, você não tem um ministro de saúde para administrar, para coordenar qual vão ser a linha política do governo para enfrentamento dessa pandemia. E agora também nós não temos ministro da educação, né, gente? Para o Bolsonaro, na verdade, isso é perda de tempo para que pensar em educação e saúde, né? Bobagem, né? Na visão dessa extrema-direita e do seu programa, que fica cada vez mais claro. Eu acho que esses são pontos fundamentais assim, para a gente analisar essa questão da pandemia, mas um elemento mais político assim, para a gente identificar também como é que os atores estão se movimentando diante desse cenário. O Bolsonaro, desde o início da sua posse, ele tem atentado constantemente contra as instituições democráticas. E isso tem criado uma cisão na classe dominante brasileira. Tanto é que a gente vê parcela de partidos da direita, né, como uma parte do PSDB, parcela do Judiciário, e outros diversos partidos de centro-direita, fazendo uma oposição clara ao governo Bolsonaro, né, e levantando a bandeira em defesa da democracia. A gente vê, por exemplo, a própria Rede Globo, né, que nós não temos que ter dúvida. A Rede Globo é um dos principais inimigos da classe trabalhadora no Brasil. Isso a gente já sabe, né? A Rede Globo é um dos principais instrumentos de dominação e alienação do povo brasileiro. Mas, nesse momento, a mídia comercial está tendo uma postura responsável no noticiamento da pandemia. E aí atacado pelos bolsonaristas, né? Atacado pelo governo Bolsonaro, e está tendo uma reação também desse setor. Então, há uma cisão da classe dominante, e parte dela está se colocando como oposição também ao governo Bolsonaro. É importante a gente analisar isso. Além disso, essa postura do governo Bolsonaro tem deflagrado cada vez mais uma crise institucional. Então, você vê ataque do governo ao Congresso Nacional, você vê reações do Congresso Nacional a esses ataques do governo federal e ataque do Bolsonaro também ao Supremo Tribunal de Justiça, né? Ao Supremo Tribunal Federal. Então, como é que essas instituições também têm se posicionado e têm se articulado frente aos ataques do Bolsonaro? Associado a isso, você tem uma movimentação grande de governadores. Não podemos deixar de citar que foi um fato super relevante, a assinatura de diversos governadores numa carta fazendo uma defesa aberta pela democracia e repudiando os ataques que Bolsonaro tem feito às instituições democráticas, né? Que com todos os seus limites, toda essa democracia fragilizada que nós temos no Brasil, essa, né, democracia frágil, essa ausência de participação popular que nós temos em todas as instituições, né? Tem um caráter claro, elitista em todas as instituições do Estado, mas nesse momento, né, elas têm tido um papel fundamental. E é importante colocar a centralidade, seja na articulação desses setores que estão defendendo a democracia, por quê? Porque dentro do governo Bolsonaro há um bloco muito perigoso, né, que a gente vê claramente com a movimentação, e que tem sido muito ativa no governo, num caráter claramente neofascista. E esse caráter, esse bloco neofascista dentro do governo, ele tem um objetivo claro, que é colocar um regime de exceção, né? Um estado de exceção para atacar ainda mais o conjunto dos direitos da classe trabalhadora e, principalmente, exterminar
conjunto de organizações populares, conjunto da esquerda, dos sindicatos, esses instrumentos de luta que o povo brasileiro construiu durante anos de luta, de processos organizativos. Então, é fundamental que, diante desses ataques tão colocados para nós, né, comprometidos com o povo brasileiro, comprometidos com a democracia, que a gente busque uma aliança grande entre nós aqui, entre as organizações populares, nas comunidades, para isolar esse governo. Essa é uma tarefa central nossa, de como é que a gente isola o Bolsonaro diante dessas políticas que ele tem adotado. Esse é um desafio tão central para nós. E associado a isso, acho que o conjunto das organizações populares, né, comprometidas com o povo brasileiro, comprometida com o povo mais pobre, comprometida com o povo trabalhador, nós temos que estar mais juntos. Né? Então, esses espaços como esse, que aqui no Cerro está sendo feito, nós temos que fazer em vários municípios. Né? A partir desse debate aqui hoje, como é que leva esse debate para os bairros? Né? Claro que com as limitações que nós estamos tendo nesse momento de pandemia, mas como é que a gente amplia a nossa capacidade de diálogo, de vínculo com o povo e de um envolvimento maior nessa engrenagem de resistência, mas principalmente de afirmativas. Né? O que é que nós queremos nesse processo de organização de resistência a esse projeto que está colocado pelo governo Bolsonaro, que não tem nada a nos oferecer. Acho que são elementos importantes assim, para a gente ter no debate, o Ju. E acho que, para finalizar, eu queria, que acho que o tempo... Né, isso, já ia te falar para ir concluindo mesmo. Tá, não, eu queria trazer, acho que um aspecto de como é que o governo Bolsonaro tem declarado guerra aos territórios e abrido as portas para o capital internacional e para diversos setores se apropriar das riquezas naturais do conjunto do povo brasileiro. Uma delas é a mineração. O Bolsonaro, desde o início do seu governo, ele tem criado uma série de mecanismos para ampliar as fronteiras da mineração a nível nacional. E as mineradoras têm se aproveitado esse momento de pandemia para dar celeridade em todos os projetos de interesse delas. Então, não é à toa isso que nós temos visto no Cerro, de como é que a Herculano, de forma criminosa, antidemocrática, tem tentado passar, como o próprio ministro do Meio Ambiente coloca, né, passar a boiada, a aproveitar esse momento, então, para aprovar o projeto de Herculano no CODEMA e, assim, estar lá no território. Não é fortuito, né? Aliado ao presidente, o Carlos Dumont, que a gente sabe que não tem nenhum compromisso com o meio ambiente, com a população do Cerro, visto o posicionamento dele em todas as reuniões do CODEMA. Então, um esforço grande que nós temos de resistir a esse projeto, que a gente sabe todos os prejuízos que vai causar ao município do Cerro. E outra é como é que essas mineradoras têm sido o principal vetor de propagação do coronavírus. Na região do Cerro, de Conceição do Mato Dentro, quem levou o coronavírus para a região, gente, não tenhamos dúvida, foi a Anglo América. A Anglo América não parou nem um minuto suas operações desde a pandemia. Os primeiros casos de coronavírus na região foram notificados entre os trabalhadores da Anglo. E não foi porque ela fez teste, não. Foi porque as pessoas apresentaram sintomas, depois foram fazer teste no sistema público. A Anglo vai iniciar a testagem. Né? E olha os casos, como é que está. Mais de quase 700 casos em Conceição do Mato Dentro. Casos notificados, suspeitos. Né? O número de casos confirmados só aumenta. O número de mortes só aumenta. Então, não tenhamos dúvida. Se todo o prejuízo que nós estamos passando na região, os casos confirmados e as mortes que vão ter na região, grande papel, grande responsabilidade nesse processo vai ter a Anglo América com todas as mortes que foram ocorridas pelo coronavírus na região. Então, é importante a gente analisar como é que a Anglo atua, sem nenhum respeito com as comunidades, negligenciando essa pandemia, porque Herculano vai atuar da mesma maneira. Assim como atuou em Itabirito com o rompimento da barragem, morreu 3 trabalhadores e não teve nenhuma assistência às famílias desses trabalhadores. Esse é o modo de operar de Herculano. Então, acho que é importante a gente debater sobre isso também, porque
é uma questão que, se Herculano se instalar no município, não vai ser só as comunidades ali próximas, é toda a dinâmica do cerro vai ser alterada com esse grande empreendimento que vai ser instalado na região. Então, por isso a necessidade da gente fortalecer a resistência, dizer em alto bom som, fora Herculano. É isso, Juliana, companheirada, e eu fico aí para disposição para a gente contribuir mais no debate. Obrigada, Luiz. Ótimas colocações, né? Os elementos que você trouxe são centrais para a gente entender o tamanho do desafio que a gente tem pela frente, né? Do aprofundamento dessa crise, dos ataques contra a democracia, né? Da articulação desses setores fascistas que tem um projeto muito claro de dominação, que é piorar a vida do povo, né? E todo esse contexto gera muitas contradições no nosso cotidiano. Então, a ideia, inclusive agora, né, com a Aline, com o Tiago, é trazer como que esses elementos que você trouxe se traduzem na realidade cotidiana, né, do Vale do Jequitinhonha, no Cerro, né, você trouxe a questão da mineração, que é uma questão que está latente aí, né, que a gente vai aprofundar mais também no nosso debate. Antes de passar a palavra para a companheira Aline, eu queria só ler alguns comentários aqui, ó. O Felipe Fernandes, ele fala assim, ó, no pior momento da história mundial, temos o pior presidente para enfrentar essa pandemia. Essa prática negacionista só prejudica a luta contra o coronavírus. Então, Felipe Fernandes colocando sua opinião, das boas-vindas ao Arlen Rodrigues, do bairro Machadinho, que está presente aí com a gente. A Lenice Baeta, do CEDEFS, também está aqui com a gente. Depois eu vou lendo aí quem mais está presente aqui na nossa live. Aline, acho que você, né, enquanto professora da UFVJM, né, está na universidade, tem contato através dos alunos, dos projetos, das pesquisas, com várias realidades, né, do nosso vale, né, vários povos, várias comunidades. Então, gostaria que você falasse um pouquinho como que esse contexto, né, está se refletindo no Vale do Jequitinhonha, né, e qual que é a leitura que o observatório está fazendo em relação a esse atual cenário. Se você puder contribuir um pouquinho com o nosso debate aqui, vou ligar seu microfone, peraí. Acho que não foi? Eu ativei aqui. Fiquei na dúvida se eu ligava você, né? Bom, Juliana, muito obrigada. Depois da fala do Luiz, né? E também, né, com todo esse endosso aí, a responsabilidade é muito grande, né? Fazer uma análise, assim, de uma pretensa conjuntura que é tão difícil e tão complexa, ela é muito desafiadora, ainda mais nesse papel, né? Sobretudo porque a universidade pública também tem sido constantemente atacada, né? Como o Luiz bem lembrou aí, né? Bom, eu destaquei aqui alguns pontos, assim, para tentar contribuir nessa reflexão, e é muito no sentido de trazer alguns elementos e fazer reflexões mesmo, porque respostas são difíceis, né, do que a gente tem aí no cenário, considerando, inclusive, o tema proposto. E uma das primeiras questões que eu queria provocar a gente pensar sobre o que é essa pandemia, né? É importante lembrar, assim, na linha do que o Luiz, inclusive, vem falando, né, do que nós vivemos uma pandemia que traduz um modelo de civilização baseado no modo de produção capitalista. E o foco dele é garantir a remuneração do capital, acelerar todos os processos de produção ao limite, né? Então, essa aceleração dos processos de produção, eles têm um impacto direto na forma com que a sociedade se organiza de modo geral, e isso impacta o nosso modo de vida em todos os sentidos, né? Então, uma das especulações em torno disso, inclusive, né, tem colocado, é que esse vírus, né, o Covid, ele tem relação direta, né, com essa origem ligada à intensificação dos sistemas de produção, né, agroalimentares, enfim, né, aí tem várias questões em torno disso. Mas a gente tem que sempre ter isso em mente, assim, porque não dá para a gente pensar o cenário que a gente vive sem isso. Nós estamos vivendo uma pandemia que já é resultado de um processo de intensificação da exploração da natureza, né, da produção das produções, né, de modo geral, dessa aceleração dos fluxos, dos ritmos, né, dos nossos tempos, e isso tem consequências, né, e uma das consequências é uma crise sanitária decorrente, né, desse processo. Um outro limite, uma outra questão que a pandemia nos faz refletir também é que as pessoas, de modo geral, a gente está tão preso a esse modelo societário, né, baseado no capital,
que a gente não consegue imaginar outras sociedades possíveis, né? Então, assim, os povos latino-americanos, de modo geral, né, e aí as comunidades tradicionais, enfim, têm provocado no sentido do bem viver, por exemplo, né? Eu acho que é uma provocação muito importante que a gente tem que começar de olhar para que a gente comece a retomar as esperanças de imaginar outras sociedades possíveis, né? Então, eu acho que um dos grandes desafios que a gente tem hoje, em diferentes espaços, seja dele acadêmico, seja ele no campo popular, a gente tem muita dificuldade de dialogar com as pessoas no sentido de que há possibilidade, de que outros mundos são possíveis e de que cabe a nós construir esse outro mundo, né, ou essas outras possibilidades de relação com a natureza e também de relação de como é que as coisas vão funcionar numa outra sociedade, né, então colocar esse horizonte, que essa pandemia, ela é essa expressão concreta, né, eu acho que todo mundo esperava uma crise ambiental mais severa, né, fenômenos da natureza mais agressivos, mas esse também é um fenômeno da natureza que se manifesta de forma agressiva e que um modo de como a gente se organiza na sociedade que está no seu limite, né? E ela impõe um ritmo. Agora, a partir de agora, todo mundo passou a se organizar em função desse limite. O que acontece, né? A gente tem um mundo dado aí por uma lógica hegemônica que subverte toda a ordem, né? Que faz com que a gente continue refém das grandes estruturas, sobretudo na perspectiva mais macroeconômica, né? Das grandes corporações. Porque a toada do momento, infelizmente, continua sendo garantir que a economia cresça, né? Que a economia continue gerando lucro, enfim. Não, a preocupação central não é vidas, as vidas humanas, né? Elas passaram a ser centrais em algumas situações muito específicas de alguns países, inclusive que a gente conseguiu reverter, né, reestatizar algumas empresas, como foi a experiência da Espanha, por exemplo, mas isso só aconteceu depois de um cenário muito catastrófico, né? A experiência estadunidense também, ela é bem similar nesse caso, se a gente for ver, né? Como é que o Estado norte-americano tem lidado com essa pandemia. Então, uma primeira provocação é isso, né? De como é que esse esgotamento, né? Do nosso modo de produção, que rege o mundo inteiro hoje, amarra o mundo inteiro e submete, né, todas as pessoas ao mesmo ritmo de produção, de intensificação da vida, de consumismo, né, e também, né, de trabalho, né, como o Luiz bem lembrou, a gente não tem nada disso sem trabalhadores, né, sem pessoas trabalhando, e que parece que elas desaparecem, né, quando os economistas falam, parece que a gente não está falando de pessoas, nem de trabalho, né. São tempos, então, muito acelerados e que também expõem algumas contradições, né? Porque o isolamento físico, né? Ele acaba intensificando alguns processos que a gente já conhece e têm sido muito debatidos, né? Um deles, assim, queria frisar muito, é a questão da violência contra as mulheres, o trabalho infantil, a depressão, a saúde mental e emocional das pessoas está toda abalada, de todo mundo, né? Isso é fato, assim, e isso também parece que não tem importância numa sociedade que é regida pela lógica de produzir mais para produzir dinheiro, né? Tem um impacto direto, então, no sistema de saúde, que a gente já conhece, está acompanhando mais de perto, né, de como é que um sistema de saúde que não recebe investimentos, nesse momento, ele está fragilizado, né, e isso sobrecarrega justamente os trabalhadores, né, que estão à frente desse sistema de saúde, né, seja inclusive com contaminações, ou seja de sobrecarga de trabalho, né, de exaustão física e emocional também, né, então isso é muito sério. E outra coisa que a gente sente diretamente o impacto também é que se a gente já tem historicamente como classe trabalhadora, né, uma dificuldade muito grande de se articular entre as regiões, entre as organizações, entre as diferentes frentes aí, né, nesse momento isso se vê ainda mais fragilizado, né, então, momentos para dialogar sobre isso têm acontecido, mas tem limites também, né, que a gente não consegue superar, então, vários espaços que existiam, ou que estavam começando a ter uma participação da classe trabalhadora mais incisiva, como os conselhos municipais, por exemplo, se vêem fragilizados nesse momento, né? Então, como é que você participa de qualquer conselho se você não tem um meio tecnológico, não consegue participar de uma reunião, que vai ser online, né? E depois, se a Juliana, como moderadora, quiser me calar nesse momento, me excluir, ela me cala e me exclui, né? Então, todas as manifestações também, todo o nosso modo, né, de se manifestar, de se posicionar, de várias formas que o povo foi desenvolvendo, né, para garantir algum direito nessa sociedade que a gente vive, ela está colocada, está no limbo, né, hoje a gente não consegue pôr as pessoas no ônibus para fazer nenhum tipo de manifestação, nem ocupação, nem
nem protestos, né? Então, isso se agrava muito, né? Então, esses dois elementos, assim, da pandemia e do tempo que a gente vive, que agrava essas situações. E outras também, né, que a gente, eu acho que fragiliza muito, de modo geral, a classe trabalhadora também, porque a gente vive uma situação de as pessoas não têm mais acesso à renda, né, grande parte das pessoas vivem no trabalho informal, de bicos, isso é muito forte no nosso país, né, tem uma característica muito forte de um trabalho informal que sustenta essa economia aí, né, e que hoje não está limitada. Então, a condição de existência da classe trabalhadora, de modo geral, ela está muito limitada, e aí as pessoas se veem fragilizadas de várias formas, né, e isso aumenta os conflitos familiares, violências, e várias situações, né. Então, bom, basta ver as filas na Caixa Econômica, né, que também é um grande desrespeito à vida, né, você submeter o povo brasileiro a filas para tentar garantir um mínimo que não é nem o salário mínimo, né. É importante registrar isso também, que o Estado brasileiro tem condições, sim, de garantir um mínimo para o seu povo, e não garante nem o mínimo, né, então, isso também é um cenário bastante grave quando a gente fala da disputa pelo Estado, né. E aí, em contraponto a isso, né, vou chegar no Brasil, né, e depois eu vou chegar no Cerro e na região, né. É muito contraditório, icônico, por exemplo, vou trazer aqui uns 3 ou 4 apontamentos, né. Um deles é de que saiu uma publicação no site da ANEEL, não sei se vocês viram, de uns dias atrás, dizendo que a ANEEL economiza 15 milhões dos cofres públicos e aumenta a produtividade, né? E aí vai falando, assim, de que várias coisas melhoraram com o trabalho remoto, né? A produtividade dos trabalhadores, né? Claro, os servidores ficam em casa, aí economia no conta de luz e tudo mais, redução de lixo e, adivinhem, né? A aceleração dos processos de liberação, por exemplo, de hidrelétricas, né, que estavam previstas, e outros projetos de interesse do capital, né. Então, a disputa do Estado, nesse momento, ela se coloca muito mais fácil para quem já tem os mecanismos, né, já está de frente, e mais difícil para nós que fizemos o contraponto, né. E aí, né, essa questão que o Luiz também já trouxe, né, de que a mineração não para, ela não parou em nenhum lugar, né, por vários motivos, depois ainda entrou como atividade essencial ao país. Então, com certeza, essas frentes econômicas, como a mineração, os frigoríficos também, não sei se vocês têm acompanhado, mas no Rio Grande do Sul, na região sul do país, de modo geral, né, os frigoríficos têm sido um dos grandes locais de contágio, né, e de várias pessoas, né, que tiveram problemas, né, porque são justamente trabalhos que envolvem aglomeração, né, a mineração, os frigoríficos, né, a Vale também tem sido icônica nessa situação de que não para o trabalho e propaga, né, não se responsabiliza de fato, inclusive, pela saúde dos seus trabalhadores, né. E aí outras frentes, né, como a PL da grilagem também, né, que estava em discussão agora nesse momento, que visa, inclusive, aumentar, né, uma coisa que eu quero também chamar a atenção é isso, que nesse processo que a gente vive de várias crises, né, que o Luiz nos indica, a gente aumenta, assim, nessa perspectiva neoliberal, de privatização de todos os nossos bens, né, tudo que a gente tem de melhor, seja na saúde e educação, ou seja dos bens ligados à natureza, de modo mais geral, né. Então, a terra, ela sempre foi um alvo de disputa e continua sendo muito mais, né. Então, já deu 11 minutos, deixa eu tentar já ir fechando, né. Bom, e aí, como é que a gente pensa, assim, eu vou trazer uns 4 pontos aqui, Ju, assim, né, não vou avançar, né. Primeiro que é muito importante lembrar da PEC dos gastos públicos, porque ela também nos coloca numa situação muito frágil nesse momento, e que nos limita muito nos investimentos. Então, se os serviços públicos, de modo geral, já eram, de alguma forma, precarizados, né, e com uma grande disputa para conseguir avançar, nesse momento eles ainda estão mais fragilizados, o que faz com que o povo se revolte contra o serviço e não contra o governo. Então, esse é um desafio que a gente tem o tempo todo, de provar, por exemplo, que a educação pública é importante, que a saúde pública é importante, que a segurança e por aí vai, e fazer esse debate junto à sociedade de modo geral, né? A questão das desigualdades estruturais e regionais, né, que são muito, muito fortes. Então, a gente tem uma subnotificação muito grande na nossa região. A Superintendência Regional de Saúde de Diamantina tem de 33 municípios e a universidade conseguiu, né, a partir de esforços aí de servidores, docentes e técnicos, cadastrar um laboratório. Nós temos até uma companheira do observatório que tem atuado um pouco nisso, mas não dá conta de atender a testagem que precisa, né, porque tem uma série de requisitos em torno disso, né.
E, bom, e aí a gente percebe, assim, um agravante que é isso, né, a nossa dificuldade de tensionar o Estado nesse momento, e ao mesmo tempo a gente vai vendo que a democracia que já está frágil, né, e que foi golpeada aí sucessivamente nos últimos anos, ela ainda se mostra mais fragilizada nesse momento por conta de que o povo não consegue, por vários motivos, acompanhar e pautar, né, seus interesses, né. E aí eu fui, nesse sentido da privatização dos bens comuns, né, que a gente observa muito na região do Vale também, os grandes projetos de desenvolvimento, eles chegaram na década de 70, 80 aqui, né, e a Anglo também, ela é a cereja do bolo desse processo, mas o Vale de Jequitinhonha, historicamente, foi uma região inserida no circuito internacional da economia, nessa divisão internacional do trabalho, sempre fornecendo matéria-prima e sendo explorada, né. Então, isso é muito evidente, isso só aumenta agora, né, porque os processos de mineração envolvendo a SAM, inclusive, né, na região de Grão-Mogol também estão nesse tensionamento nesse momento, né. Aí tem a disputa pela energia também, né, não vou entrar porque já deu tempo. Alguém comentou ali no chat, eu também queria comentar sobre isso, né, de que o Senado acabou de aprovar um projeto de lei que permite a privatização do serviço de abastecimento de água e saneamento, que vai precarizar ainda mais as condições, né, de vida que a gente já tem. E, bom, e aí a educação pública, né, a gente vive um cenário de educação pública muito difícil, em que você reduz toda a discussão da educação ao ensino, à transmissão de conteúdo, sem preocupação efetivamente do que isso significa, abandona toda a perspectiva da escola ou do ambiente da universidade como espaço de socialização, de formação humana para além da sala de aula, né, e coloca todos esses servidores também numa situação de uma exposição que ninguém sabe exatamente como é que vai funcionar, né. Tanto a educação básica em Minas, a situação é muito complicada, né, porque já adotou as aulas remotas e os professores e a comunidade toda está passando por vários problemas, inclusive com vários pais no movimento de tirar os filhos da escola, porque eles não têm condição de ficar acompanhando os filhos em casa, gera vários conflitos, né, e nós aqui na universidade tentamos segurar isso aqui um pouco, mas também recebendo uma pressão direta, né. É importante, para finalizar, dizer, né, que a nossa universidade tem um reitor que não foi eleito, né, quando teve menos que 6% dos votos da comunidade acadêmica, e que está hoje no reitorado, que também não traduz a realidade da comunidade, né, então tem tido um enfrentamento constante entre as decisões que a reitoria toma e o que a comunidade acadêmica questiona, né, e se levanta contra, né. Bom, já vou encerrando, né, que já passou meu tempo, né. Termino dizendo, então, que a defesa da educação pública, gratuita, de qualidade, né, continua sendo uma bandeira de luta fundamental e é um dos caminhos fundamentais para que a gente possa fortalecer, inclusive, as demais frentes, né. Não dá nem para dizer qual que é mais importante nesse momento, porque são várias que são super importantes, né. E é fundamental dizer fora Herculano e fora Bolsonaro, né, por favor. Isso aí, Obrigada, fora! Aline, obrigada. Queria relembrar, aproveitar que você tocou no assunto dos cortes de gastos, relembrar as lutas do ano passado, né, protagonizadas aí pelos estudantes, pelos professores e servidores. Diamantina teve muita luta aqui. Lembrar que os cortes só não foram maiores porque teve muita luta, né, teve organização de todas as pessoas que estão envolvidas aí no contexto da universidade e evitaram que os ataques, né, os cortes fossem ainda maiores do que foram, né. A Karine fez um comentário aqui relacionado também com o que você traz. Infelizmente, o nosso país é governado pelos lacaios do sistema financeiro. A saúde precarizada, a educação, a pesquisa, enfim, nosso futuro comprometido pelo presente que só engorda uma pé. Esse finalzinho aí não entendi muito bem. Mas, né, dialogando com isso que você traz, né? Muito, muito boa as suas colocações. Muita gente parabenizando aí. Ótima aula, professora Aline. Que bom, excelente instrumento para cobrar medidas de saúde dos municípios. Vou acessar. Isso é o Edmo comentando em relação ao mapa, né? O Luiz postou aqui agora no cantinho uns mapas que o MAN está organizando, está atualizando toda semana, trazendo um levantamento dos casos de contaminação pelo coronavírus nas regiões que são mineradas, né? Dialogando com uma pergunta que o Edmo fez aqui, dos levantamentos dos casos na região de Cerro, Conceição, Alvorada e Dom Joaquim. Aí, nesse link aqui, Edmo, você consegue acessar
os mapas dessa região e também de outras regiões, né? Itabira, Barão de Cocais, região de Mariana, Itabirito, que a gente está fazendo esse levantamento. Depois o Luiz pode comentar um pouco mais, né, no debate. Bem, gente, queria agora abrir para o companheiro Tiago, né, trazer as considerações, né, trazer para o nosso chão concreto aqui, né, do município do Cerro, como que tudo isso que a Aline e Luiz trouxeram se traduz, né, no chão que a gente pisa aqui, no nosso contexto do Cerro. E aí, Tiago, eu não estou conseguindo abrir seu microfone, você que vai ter que abrir aí, estou tentando aqui, não estou conseguindo. A ideia é que você traga, né? Abriu, isso. Você traga esses elementos, né, de como que essas contradições, esses desafios estão se desdobrando aqui para a gente no nosso dia a dia, né, no nosso município, e quais apontamentos aí que você traz também para a gente enfrentar e superar todo esse contexto que a gente está enfrentando. Então, Juliana, como você colocou no início aí, a gente tem o último boletim epidemiológico do Cerro, onde está trazendo aí que a gente tem 22 casos confirmados de Covid-19, nós temos 15 pessoas em isolamento domiciliar, 2 pessoas em isolamento hospitalar, 4 pessoas que foram curadas e 1 óbito. E, nesse momento, chama a atenção o relaxamento das fiscalizações e barreiras sanitárias que dão acesso ao município, que tinha que ser mais intensivas, né, principalmente nesse momento que está aumentando. Também temos o relaxamento da população diante da orientação de fazer o isolamento social, que a gente aqui até brinca que está todo mundo isolado, um na casa do outro, né, e o pessoal não se deu conta do risco que significa uma pandemia dessa magnitude para a nossa cidade, para a nossa comunidade, e a gente traz aí, por exemplo, segundo a Ângela, que é administradora da Casa de Caridade Santa Teresa do Cerro, nós temos 14 leitos clínicos exclusivos para atendimento com o Covid-19. Essa ala possui uma sala vermelha com 3 respiradores para estabilização do paciente grave, para depois ser transferido para Diamantina, que é onde recebe o pessoal com urgência, né? O pronto-socorro foi adaptado, atendendo as pessoas com sintomas da gripe, entra pela portaria principal do hospital, e outros atendimentos, como fratura, queda, cortes, etc., são atendidos pela antiga portaria do hospital. A Santa Casa recebeu diversas doações no primeiro semestre deste ano. A Santa Casa teve o aporte de cerca de R$826 mil em auxílio para o seu funcionamento de 7 fontes distintas. E onde destaco a destinação da emenda que solicitei junto aos mandatos do deputado estadual Vigílio Guimarães e deputado federal Paulo Guedes, no valor de R$190 mil. Aproveito para deixar o agradecimento em nome da comunidade de Cerro, aos deputados e a todos que contribuem para o funcionamento do hospital. E quero deixar claro que, diante de toda essa ajuda, não temos estrutura para receber os doentes graves ou mais de 14 pessoas ao mesmo tempo no hospital. Por isso, reforço o pedido das autoridades para que todos fiquem em casa, usem máscara e lavem sempre as mãos. Tivemos aí, né, os decretos municipais com o fechamento de pousadas e comércio, fechamento dos parques e cachoeiras, e com isso a cidade depende muito do turismo, né? Segundo informações do secretário de Turismo e Cultura, o Marcelo Tibanes, Cerro tem hoje 48 pousadas e hotéis, aproximadamente 600 quartos, que numa média de R$80, e levando em consideração a taxa de ocupação a 50% em um mês,
o município deixa aí de arrecadar cerca de R$720 mil. Em 3 meses de fechamento, deixaram de entrar no município mais de R$2 milhões. Isso sem falar em outros comércios, como as casas de aluguéis, restaurantes, lanchonetes, lojas de artesanatos, etc. E um dinheiro que movimenta a economia da cidade e também dos distritos, né? E distrito como Milho Verde, São Gonçalo do Rio das Pedras, por exemplo, que tem 80% da sua renda atrelada ao turismo, é onde mais sofre com os impactos gerados, né, por essa falta de movimentação. E essa situação nos mostra o quão é importante o turismo para nós aqui na região. E quanto ainda temos de potencial para crescer com o turismo ecológico e social e sustentável, né? Gostaria de destacar também a importância da agricultura familiar para a economia da cidade, da população do campo e para a soberania alimentar, né, nos tempos de crise, quando a população da comunidade sobrevive do que produz, né? Então, isso é uma coisa muito importante e a gente ainda dá exemplo aí de coisas como ovo, queijo, legumes, verduras, que tudo isso é produzido no meio rural com a agricultura familiar. No que tange ao meio ambiente, nós temos aí o problema que a gente tem falado aí, que é o CODEMA, né, que está atropelando a Constituição, né, e aproveitando o momento para dar o termo de conformidade da mineração, e no que tange a mineração, quem consegue pegar o projeto, ler o projeto da mineração Cerro, está tudo errado, tudo errado. O empreendimento está numa área de ZPA, que é uma zona de proteção ambiental, né, que não coloca o projeto, por exemplo, se esse projeto fosse aprovado um dia, não existe no projeto o que o município, o que as pessoas teriam de benefício em troca de toda essa destruição que viria a ter. Então, assim, isso é o mínimo que deveria ter, e não tem nada disso atrelado a esse projeto. Temos aí o plano diretor que vem sido segurado pela Câmara, que foi aprovado, que é um dinheiro dos ministérios das cidades, né, que foi colocado R$300 mil na construção desse plano diretor, e os atuais vereadores estão segurando ele, que quando ele vir para a nossa cidade, ele vai estar defasado já 4 anos já. Então, assim, são coisas bem sérias que vêm acontecendo dentro do nosso município. Temos o plano diretor da APA, que com a mudança do governo, desde quando o Temer, né, deu o golpe lá, foi tudo parado, o plano diretor da APA, o plano diretor do monumento, são todos planos que nos direcionam onde o município vai, como que a gente vai atuar, tanto na área ambiental, social, de turismo, da agricultura familiar. Então, são coisas que precisamos colocar para frente dentro do nosso município, porque isso tudo foi barrado simplesmente para entrar a mineração, né? Eu quero solidarizar aí com todo o pessoal do Cerro, daqui da região, porque com isso tudo temos nossas manifestações culturais, né? Nossa festa do Rosário, que vem a festa do Rosário do Cerro, tem a festa do Rosário de Três Barras, Milho Verde, Capivari, e onde vamos ser privados de fazer essa demonstração de fé que todo ano tem, e as pessoas estão colocando em redes sociais, demonstrando toda a fé que tem. Eu deixo aqui meu carinho com todo esse pessoal que esse ano teremos que fazer de modo diferente para poder passar com isso tudo e conseguir passar esse momento com a nossa fé, né, construindo sempre. É isso. Muito bom, Tiago.
Ótimo, você trouxe informações extremamente relevantes, né? Pouca gente tem conhecimento de como está a situação, por exemplo, do hospital hoje. Você trouxe também a questão, né, do plano diretor, que está aí paralisado, né, um absurdo, né, todo esse investimento que foi feito, uma pesquisa, né, um trabalho super rico, com participação popular, né, de todos os distritos do Cerro, né, um projeto que está paralisado, né, muito importante você ter pontuado isso, e a questão da mineração que está latente aí também, né, eu vou abrir para algumas perguntas aqui, e aí a gente faz mais uma rodada, cada um respondendo as questões, pode ser? Pode sim. Ó, tem uma pergunta aqui direcionada para o Luiz, vou pegar lá em cima, gente, porque acaba que as perguntas de baixo vão aparecendo primeiro, né? Mas eu vou tentar pegar aqui em cima. Luiz, você acha que a pandemia do novo coronavírus somente expõe com mais clareza as mazelas que esse novo governo já vinha submetendo à classe trabalhadora brasileira? É a pergunta da Maria Helena, né? Tá perguntando para o Luiz, mas se alguém mais quiser comentar, tá aberto, pessoal. Acho que o Felipe Fernandes perguntou, né? Como está sendo o enfrentamento pelo Cerro a essa pandemia? Os vilarejos e distritos estão sendo bem assistidos pelo governo municipal? O Thiago acho que colocou um pouco isso, né? Deixa eu ver aqui mais questões. O Edmo que perguntou em relação aos levantamentos dos casos de Covid na região. A Valesca fez uma pergunta. Quais os impactos dessa pandemia com toda essa questão econômica aqui em nosso município? O que podemos esperar como consequências diretamente para a nossa população nesse sentido da economia e também do nosso desenvolvimento? Aí, Tiago trouxe, né, a questão do turismo, mas se você quiser aprofundar, Tiago, fica a pergunta da Valesca aí para você aprofundar um pouquinho. Para melhores esclarecimentos, a quanto anda a questão da liberação ou da não liberação da mineração da Herculano? Essa foi a pergunta do Felipe Fernandes, fez essa pergunta aqui também. E eu vou ler a última pergunta aqui, feita pela Regina, em relação à questão da privatização dos serviços de abastecimento de água e saneamento. Uma questão bastante preocupante é a questão do saneamento básico e tratamento de esgoto, que nossa região não tem. Como vocês entendem esse problema grave, que pode ser ainda mais agravado pela privatização da água, votada nos últimos dias, pode afetar nosso município? Nem vou considerar aqui outro agravante, que seria a aprovação da mineração. Pergunto isso porque sabe que questões dessa pandemia são agravadas pela falta de água e de saneamento básico, o princípio básico da saúde de um povo. Bem, essas foram as principais questões que eu peguei aqui. Vocês conseguiram pegar aí? Deu para entender? Deu para pegar? E eu queria acrescentar uma também, que aí pode entrar até como consideração final, que vocês levantaram algumas questões, né? A necessidade de fortalecer o SUS, a defesa da democracia, mas assim, se tem mais apontamentos em relação às saídas, né? Que a gente pode, que a gente tem que ir construindo para esse momento que a gente está enfrentando, né? A gente sabe que as saídas não são fáceis, não é daqui, né? Não é num tempo curto, né? São saídas que precisam ser construídas no dia a dia, mas se tiverem, né, mais considerações em relação a isso, apontamentos, né, do que a gente pode fazer, de ações, vocês podem trazer também para a gente. Tá bom? Aí eu posso fazer pela mesma ordem, começar pelo Luiz, depois a Aline e Thiago, pode ser? Aí 5 minutinhos para cada um, pode ser? A Aline tá rindo ali. Eu vou ficar de olho no tempo dessa vez, viu? Não, vamos lá, tentar contribuir com perguntas que surgiram, todas as contribuições pessoal no chat, participando aqui. Primeiro, acho que foi da Valesca, sobre a questão da economia. Justamente, nós já vimos, na verdade,
o sistema capitalista já está numa profunda crise que se arrasta, né? Desde 2008, o sistema econômico internacional vive uma profunda crise e desde então tenta procurar saídas que ainda não encontrou. Essa crise estrutural do sistema capitalista, ela se arrasta e um dos principais mecanismos de saída da crise é atacar os direitos dos trabalhadores, é apropriar da renda do Estado, é privatizar aqueles serviços públicos essenciais e que geram também retorno para o Estado. Então, você vê toda essa ofensiva das políticas neoliberais em vários estados, em várias nações, inclusive aqui no Brasil, com esse acirramento, e também com a apropriação e a mercantilização dos bens da natureza. Então, não é à toa todas essas tentativas, essas movimentações, por exemplo, de privatização da água, de privatização da energia, de apropriação maior dos nossos minérios, de privatização do pré-sal. Então, todos os bens da natureza, eles são vistos pelo grande capital como uma maneira de saída dessa crise, né? Então, você transformar em mercadoria esses bens da natureza. E criando também outros nichos de mercado que hoje não estão dentro dessa engenharia internacional. E no Brasil, a gente já vinha numa crise desde 2013, né? Que se aprofunda mais em 2013, que foi um dos elementos, inclusive, para o golpe de Estado, deflagrado em 2016, né? Quando parte da elite, parte das grandes empresas queriam mais recursos, né, do Estado, então rompe também com o pacto, com a aliança que tinha feito com os setores da democracia, com o próprio governo Dilma, né? Então querendo mais renda, indo no ofensivo, pacote neoliberal, o governo foi só cedendo, mas o capital queria mais, queria se apropriar por completo do poder do Estado, e aí dá o golpe de Estado. E com o programa econômico do Temer, essa crise se aprofunda, né? Porque nós não vamos ter saída dessa crise econômica com aprofundamento das medidas neoliberais. É uma falácia, né? Isso é uma tragédia anunciada, nós estamos vendo em todos os países do planeta, onde há esse aprofundamento de políticas neoliberais, a tendência é acirramento da crise, aumento da desigualdade, aumento da concentração de renda. Então, você tem o governo Temer, que entra com um choque neoliberal, privatizante, de arroxo aos trabalhadores, com a terceirização irrestrita, com a reforma trabalhista, né? Vocês lembram, todo mundo lembra, com a promessa de que traria novos empregos. Olha o que aconteceu, de lá para cá, nós estamos vendo a linha de desemprego somente aumentando, né? E aí entra um Bolsonaro com um programa ainda mais radical, nesse sentido privatizante, neoliberal, contra a soberania nacional, contra um projeto de nação e contra os direitos do povo trabalhador. Entra, por exemplo, a reforma da Previdência, que foi um grande ataque contra o conjunto do povo brasileiro, e outras medidas estão sendo colocadas. Então, todo esse programa econômico adotado pelo governo Bolsonaro tende a agravar ainda mais a crise econômica, né? E principalmente tende a agravar por um lado, que é o lado do trabalhador. Os bancos estão tendo lucros cada vez maiores, as grandes empresas, possibilidades de explorar cada vez mais os trabalhadores, mas para o conjunto da população você tem uma precarização do serviço público, você tem um encarecimento dos produtos, das mercadorias e a piora na condição de vida. Então, é fundamental a gente conseguir resistir a esse projeto colocado, popularizar mais essa crítica, né? Como é que a gente disputa, então, com os vizinhos, com a comunidade, com os familiares, fazer esse debate para impedir que esse programa avance. E nós temos visto isso a nível federal, com o Bolsonaro, mas a nível de Estado, no mesmo sentido. O Zema, ele está extremamente alinhado com o programa econômico do governo Bolsonaro e também é um dos que tem dado uma retaguarda política para o governo federal. Não à toa, o Zema não repudiou todas essas ações antidemocráticas do Bolsonaro. Foi um dos governadores, por exemplo, que não assinou a carta do conjunto de governadores.
E aqui, o que o Zema tem colocado? Privatização da CEMIG, privatização da Copasa, apresentou uma proposta agora na Assembleia Legislativa de reforma da Previdência, arrochando contra os direitos dos servidores estaduais. Então, uma série de medidas antipopulares e também dando liberdade para os mineradores, afrontando com os territórios e as comunidades tradicionais. Então, é importante a gente ter essa clareza. Se a nível federal nós temos um inimigo que é o Bolsonaro, por isso, como a Aline colocou, como é que a gente fortalece essa bandeira política pelo fora Bolsonaro, aqui em Minas também nós temos uma tarefa. Nós, mineiros, nós não podemos permitir que esse programa do Zema avance, porque, na prática, é um programa de arroxo aos nossos direitos, de precarização do serviço do Estado e tem que ser impedido. Então, por isso que também aqui em Minas, o fora Bolsonaro tem de vir acompanhado com o fora Zema. Isso. Luiz, já ia pedir para você concluir mesmo. Bom que você concluiu. Vou passar para a Aline. Muito bem, então, são várias questões, mas eu quero pegar na linha do Luiz também e fazer essa pergunta, gente. Quem que paga essa conta? Quem paga a conta do Covid, né? Começando por aquela reflexão, o Covid já é resultado de um modelo de sociedade que a gente vive que é extremamente predatório, né? E que é desigual, excludente, explorador da natureza e das pessoas, né? Dos trabalhadores de modo geral. E sempre é a classe trabalhadora que paga a conta. Então, nós vamos pagar a conta na conta de luz, vamos pagar a conta pela destruição da natureza, pela mineração, em todas as frentes que vocês imaginarem, vocês vão ver que no final quem paga a conta são os trabalhadores, e não necessariamente essa conta justifica a produção de mais riqueza social para o país, para que a gente possa fazer a defesa da soberania nacional, por exemplo, né? Essa riqueza ela é muito bem apropriada por essas grandes corporações, e aí essa é uma das nossas disputas, né, fundamentais. Mas é muito importante que o povo saiba disso, entenda como esses mecanismos funcionam, e esse é o nosso grande desafio, né? Então, quais são as saídas, né? Por onde a gente pensa? Nós precisamos fortalecer os movimentos sociais, as organizações populares, os sindicatos. Então, quem não estiver participando de alguma atividade dessa, se insira nesses movimentos, porque esses são os lugares de debate, de socialização de opiniões e que a gente consegue construir opiniões ou leituras da realidade um pouco mais apuradas, né? A gente já sabe que as mídias sociais hoje elas manipulam muito, né? Nossas eleições foram resultado disso. Então, não confie, né? Se eu puder dar algum conselho, eu diria que a gente nunca pode confiar, não importa a fonte do que você recebe pelo WhatsApp, pelo Facebook, procure essas referências da organização popular, porque com certeza você vai ter acesso a uma leitura melhor, né? Reforçar uma outra pauta que é de que a privatização nunca é solução, em nenhuma hipótese, né? Nem da água, nem da educação, em nenhuma frente. A gente já tem um acúmulo de debate sobre isso, uma experiência nacional sobre isso, tem várias discussões, né? Então, se alguém defende a privatização, reveja, porque ele não é o caminho para nada, nem para água, nem para energia, nem para nada, né? O que a gente precisa caminhar é no contrário disso enquanto sociedade. Nós precisamos pensar numa sociedade em que os bens da natureza e a riqueza social gerada, ela tem que atender o povo, aos interesses do povo. E isso vale para o governo federal, vale para o Estado, né? Então, vale para o governo federal, vale para o governo estadual e vale, sobretudo, para a gestão municipal também. E esse ano a gente tem ano de eleições, né? Então, as eleições desse ano, elas têm que ser esse lugar em que a gente consiga construir um máximo de articulação entre as forças, né? As diferentes forças populares que a gente tem, e que essas forças têm que defender uma pauta que é a pauta de que uma gestão municipal, os recursos do município, eles têm que atender a população do município. A gente precisa fortalecer, por exemplo, as comunidades que produzem alimentos. Nesse momento da pandemia, a gente está vendo o que realmente é essencial no município. É essencial um sistema de saúde fortalecido, redes em que a Emater, a Secretaria de Agricultura, a Secretaria de Saúde tem que estar caminhando juntas, porque uma população que tem acesso a alimentos saudáveis, né, produzido pelas comunidades tradicionais, e todas as comunidades produzem muito alimento, se isso puder chegar à cidade, a gente consegue fomentar redes de solidariedade, comercialização, circuitos curtos aí, né, que garantem a nossa a saúde pública, porque são alimentos de qualidade e às vezes não tem essa influência externa que pode estar contaminada, né, e isso também deixa a população mais resguardada nesses momentos, porque também são alimentos mais baratos de modo geral, né. Então, assim, nesse momento de eleições municipais, nós, né, do campo, a gente precisa realmente, e a gente é desafiado
a tentar construir o máximo de articulação possível, se fortalecer nas bandeiras e fazer uma defesa, sobretudo, do qual o que é uma gestão do município que nos interessa, né? Qual que é o papel do vereador, né? Qual que é o papel do prefeito, o que nos interessa, né? E fugir da barganha política, porque, infelizmente, não tem uma cultura política no Brasil ainda que é mais da politicagem do que da política efetiva, né? Que é A gente tem isso muito forte, infelizmente, gente. Eu vou dizer assim, isso em qualquer município, eu sou do Rio Grande do Sul, a gente vê isso lá, vê aqui em Minas, de como é que, às vezes, a candidatura a vereador e a prefeito acontece, né? E como é que eles são eleitos. Eles atendem a interesses particulares e não ao interesse do que é o melhor para o município. Então, fazer essa chamada. E nos municípios, a pauta de não a privatização tem que ser muito forte. Então, assim, desde o debate da água que alguém provocou aí, vai chegar no município, vai chegar nos conselhos municipais, quanto à questão da entrada da mineração, ela passa por debate nos conselhos municipais. Se a gente não fortalecer esses lugares, não tiver um projeto claro, né, que nem vocês construíram o plano diretor participativo, a gente não vai conseguir fazer um enfrentamento, porque a gente não consegue fazer enfrentamento sem apresentar um outro mundo possível, né, sem apresentar uma outra possibilidade. Por isso que esse momento da eleição tem que ser esse momento também, para a gente conseguir fortalecer o que nós queremos, o que a gente visualiza e o que a gente precisa para que o município se fortaleça, né? Por fim, assim, eu queria comentar mais uma questão. O processo de precarização da saúde pública, dos serviços públicos, ele abre margem direta para que a gente tenha uma alta influência das grandes corporações. É o que a gente vê hoje na universidade. A própria UFJM hoje tem uma alta influência das empresas de mineração. Da Anglo América, que já tem vários projetos aqui que paga bolsa de estudante, né? Embora a universidade seja pública, receber uma bolsa de pesquisa no mestrado ou na graduação hoje faz diferença na vida das pessoas, né? Então, são formas que ela chega na universidade e influencia, né? Para onde as pesquisas estão indo. E a universidade pública, ela tem que também atender o interesse da população. E como é que a gente faz isso sem dinheiro? Não tem como fazer isso sem dinheiro, né? Então, essa disputa também está colocada. O conhecimento que é produzido na universidade, esse espaço de formação, ele tem que ser para todos. E por isso que ensino remoto, nesse momento, não atende ao interesse do povo. Muito de ninguém. Para quem que atende esse interesse? De ninguém. Vai precarizar só as condições de aprendizagem e de vida, ainda mais de todos nós. E isso não significa que os servidores públicos não estejam trabalhando, né? Ou que o fato da pessoa não estar trabalhando lá, a pessoa da saúde, ou enfim, outros setores, não estarem atendendo lá na superintendência, não significa que esse servidor não esteja trabalhando. Então, a gente precisa enfrentar também esses mitos que estão colocados e que são disseminados na sociedade para intensificar o ódio entre as pessoas, né? Isso é uma pauta fascista. Então, quando você sentir ódio por algum outro trabalhador, observe esse sentimento e veja de onde ele vem, porque isso não é uma pauta de quem procura construir um outro lugar, né? Para uma outra possibilidade, né? Por enquanto é isso, gente. Agradeço. Desculpa aí me seguir no tempo de novo. Obrigada, Ali. Não, foi ótimo, tranquilo. Eu estou preocupada com a internet do Tiago, que ele caiu algumas vezes. Então, pode ir falando, Tiago, porque você não cair de novo aí, ver se tá ok. Se a internet mantém aí. Depois a gente faz os comentários e lê outros comentários aqui do pessoal que está comentando aqui do lado, tá? Vamos garantir sua fala antes de você cair de novo. Então, respondendo aí a pergunta do que está sendo feito pelo município, pela prefeitura nos distritos, a gente tem visto carro de som passando. Na sede, eu sei que está sendo distribuído cestas básicas e estão distribuindo também cesta de verduras que estão sendo comprada pelos agricultores familiares, sendo comprada pelo pessoal e sendo distribuída na sede. O pessoal do distrito, tem muita gente que está passando dificuldade e está pedindo ajuda. A gente está encaminhando o telefone do CRAS para as pessoas estarem ligando lá e vendo como que está funcionando. Nos distritos ainda não teve ainda. Com relação ao saneamento básico, que a companheira Regina perguntou, é o seguinte: temos um projeto na qual esse projeto foi assinado e teve essa parceria entre a Copanor e a prefeitura na gestão do
prefeito Guilherme, que é o atual prefeito agora. Dentro do projeto, tinha prazo para instalação de água, instalação de hidrômetro, cobrança da água, instalação do esgotamento sanitário, e o que acontece foi que a única coisa que foi colocada corretamente dentro desse projeto foi a data de cobrança da taxa de água. Tanto é que a gente tem um problema aí com a Copanor, porque a empresa não cumpriu o que foi combinado com a prefeitura. E com isso também a prefeitura também não cumpre o papel dela, que é cobrar da empresa para que isso seja implantado. Porque a data de implantamento de colocar esse saneamento básico para funcionar foi em 2017. A gente está muito defasado, tanto com a captação da água, com relação ao esgotamento sanitário, que é o saneamento básico, que a comunidade ainda tem que discutir isso, a comunidade tem que decidir isso para não acontecer como a empresa queria, simplesmente jogar isso à beira do Rio Jequitinhonha, né, que era fazer uma estação de tratamento próximo ao rio, e que a gente sabe que isso não funciona, como estava na comunidade Pedro Lessa. Então, a comunidade tem que se reunir, a comunidade tem que discutir qual é o melhor saneamento básico para dentro da comunidade. Eu acho que até mesmo falando municipalmente, né, não só no distrito de Milho Verde, mas como os outros distritos também, São Gonçalo do Rio das Pedras é o mesmo tamanho, Augusto Clementino também. A gente precisa de ter um diálogo municipal com relação a esse saneamento básico. E dentro disso tudo, eu acho que a solução nossa aí é renovação do executivo e do legislativo, porque está tudo parado. O principal aí que é o plano diretor, que decide todas as políticas públicas, que foi estudada, que nos direciona para os próximos 10 anos, os vereadores estão segurando, e se você vê em um comentário aí, acabou de ter uma denúncia muito grave, que é uma denúncia de que a Câmara Municipal está alterando aos poucos o plano diretor. Esse plano diretor foi construído junto com todas as comunidades. Esse plano diretor foi construído para nos dar a ideia de como que a gente vai levar as políticas públicas dos próximos 10 anos. Isso não pode ser mudado dentro da Câmara sem que tenha participação da comunidade. Isso é um investimento de política pública para que nós possamos funcionar. Ele está sendo mexido para poder entrar grandes empreendimentos. Nós temos hoje pessoas dentro da Câmara que estão dentro da Câmara simplesmente para defender um empreendimento minerário de grande porte. Sendo que nós temos um plano diretor que foi exaustivamente discutido pela comunidade para os próximos 10 anos. Isso é uma coisa muito grave, é uma coisa que a gente deve apurar e devemos denunciar isso. Esse tipo de coisa não pode acontecer. Nós não podemos deixar esse tipo de coisa acontecer. E a solução é renovar o executivo e o legislativo para a gente conseguir andar com as pautas públicas em vez de ficarmos olhando coisas privadas, empreendimentos privados e beneficiamento de poucas pessoas ao invés de toda a comunidade. Muito bom, Thiago. Tem um recado da Regina aqui para você, ó. Não caia. Só Bolsonaro deve, precisa e queremos que caia, viu? Bom que você conseguiu ficar aí na live. Parece que o sinal lá no Milho Verde da internet está bem ruim, né? É bom que você conseguiu estar aí com a gente até agora. Gente, só aproveitando também esse momento da live, né? Que já que a gente está debatendo essa questão do plano diretor, né? O Rui trouxe essa denúncia grave mesmo, né? Igual o Thiago falou,
de que a Câmara está alterando o plano diretor, né, sem realizar audiência pública, então, claro, desrespeita a população. Eu queria aproveitar também para denunciar também, né, entendendo que esse espaço é um espaço de debate, mas também da gente colocar o que está acontecendo, né, e se articular em torno disso, colocar de forma mais clara o que está acontecendo lá no CODEMA, né, o Luiz falou um pouquinho, o Thiago falou também, em relação à questão da mineração. O CODEMA está com as suas atividades paralisadas desde março, né, por conta da pandemia, a gente está aí com muitos casos no cerro, então, né, não se deve convocar reuniões, não se deve provocar aglomerações. E aí, nesse contexto, o atual presidente do CODEMA, que é o Carlos Dumont, que inclusive já foi denunciado, né, por ter cometido vários crimes ambientais e ter também o nome dele, né, tá na lista suja do trabalho escravo, né, do estado de Minas Gerais, um senhor que não tem compromisso com a população, ele está tentando, de forma rasteira, né, e golpista, dar a declaração de conformidade para a empresa através de um documento, de um abaixo-assinado que está sendo articulado junto aos outros conselheiros. Então, além da população do Cerro não permitir, né, que o plano diretor seja atacado dessa forma, a gente também não pode permitir que uma decisão dessas seja tomada dessa forma, né, no momento em que a gente está aí extremamente preocupado com o avanço do coronavírus na nossa região, né, extremamente preocupado com os nossos familiares, né, a gente não pode permitir que uma decisão dessas, que vai mudar o rumo do Cerro, seja tomada nesse momento dessa forma. Então, aproveito aqui para denunciar isso e dizer, né, que mais um estudo técnico foi apresentado à Prefeitura e ao CODEMA, dessa vez, né, uma grande contribuição da professora Alessandra, também da FVJM, da engenharia geológica, colocando claramente que se o projeto Herculano for implantado, o abastecimento de água da população, as principais bacias da região estão em risco, e que esse projeto, por isso, ele viola a legislação municipal atual, então ele não tem conformidade, né, ele não está em conformidade com a legislação municipal, então não pode ser aprovado pelo município, né, se Herculano quiser apresentar seu projeto para o município, ela vai ter que fazer outro projeto e apresentar de novo, porque esse projeto que ela apresentou, ele é falso, ele omite informações e ele engana a população. Então, né, só aproveitando esse espaço para a gente colocar, né, mais claramente o que está acontecendo enquanto a gente está em casa, né, cumprindo isolamento social, o que está acontecendo nesses espaços onde as decisões são tomadas, né, e como a Aline colocou, o povo não está nesses espaços, é por isso que essas decisões, elas são tomadas dessa forma, né. Pessoal, para finalizar, eu queria pedir para cada um falar um minutinho, né, saudar o pessoal, fazer as considerações finais, né, dar um tchau, e pedir para quem está aqui do lado, sugerir temas para as próximas lives, né, eu já vi que vários temas são super pertinentes que surgiram aqui de ideias, vocês podem colocando aí, a gente vai pensar como provocar essas discussões aqui na Cerro Live. Então, gente, um minutinho de verdade para dar uma saudação final, a companheirada que está em casa assistindo a gente. Eu vou mudar a ordem um pouquinho. Eu vou agora começar pela Aline, depois o Thiago e fechando com o Luiz. Pode ser? Muito bem, então, quero agradecer a todos que participaram, foi uma grande experiência, quero agradecer também pelo convite, né, Juliana, Duman, aí, o prazer de conhecer o Thiago e de dialogar com o Luiz, né, já vi o Luiz em outros espaços, mas sempre é bom, a gente sempre aprende muito. Sugiro que nas próximas lives tenha um pouco mais de tempo de fala, porque é muita informação e a gente fica ansioso, né, para dar conta de tudo. Mas saudar especialmente a todo mundo do Cerro, né? Essa semana eu acompanhei a entrevista com a Josi, com a Ariel, né? Que foi feita pela Daniela Passos, né? Nesse movimento de também dar um pouco de olhar um pouco para a história do Cerro relacionada à festa do Rosário, que é uma festa muito importante. E é sempre muito bom a gente conhecer e aprender mais sobre essa região, né? Então, sobretudo sobre Cerro, né? E estamos aí nesse movimento para apoiar, inclusive, que Cerro continue sendo conhecido como um lugar turístico, né? Bonito, histórico, né? Pelos seus queijos e outras belezas naturais, né? E do povo, e não como um lugar destruído pela mineração, né? Eu acho que vamos fazer toda a defesa que for possível, né? A população tradicional
Cerro é um dos municípios que tem uma enorme quantidade de comunidades tradicionais, né, de um povo trabalhador aí muito afeito, né, então a gente realmente precisa fazer essa defesa. E esse mês da Festa do Rosário, sem dúvida, é um mês para a gente pensar muito, inclusive, em todas as forças que podemos articular para a gente fazer essa defesa. Por fim, encerrando, então, quero agradecer, né, esse espaço. A gente criou aqui na Universidade o Observatório dos Vales do Semiárido Mineiro com esse objetivo, né, de ser um espaço em que a sociedade civil ocupe a universidade também, os movimentos populares, sociais, enfim. E a nossa intenção é a gente conseguir avançar nesse enraizamento, né, de construir projetos juntos, de contribuir nas pautas, de compartilhar experiências, para que a universidade pública seja pública de fato, né, e apropriada pelas comunidades e por quem realmente precisa dela, e que o conhecimento produzido seja realmente do povo, né. Então, o Observatório tem esse objetivo. É um grupo de pesquisa ainda que está engatinhando aí, a gente é bem jovem ainda frente a outros, né, mais históricos, mas se somando aí nessa frente também, né. Então, agradeço muito, a gente se coloca à disposição, inclusive, Juliana, a gente pode contribuir aí na divulgação, apoiar a pauta, né, do Cerro Livre, nas próximas lives, enfim, ajudar na divulgação, porque eu acho que esse é o nosso papel nesse momento também, né, fazer a defesa e se fortalecer aí nessas frentes. Um grande prazer, agradeço muito a todos e a todas, né, e um forte abraço, especialmente para quem é do Cerro e para quem está nos assistindo. Obrigada, Aline. Um abração para todo mundo do Observatório também. Lembrando, gente, que a gente fizemos assim, tentando fazer num tempo mais curto, porque também está acontecendo novena da Festa do Rosário. Essa semana, né, está acontecendo a Festa do Rosário, não, né, nos modos que a população gostaria, né, devido à pandemia, mas a gente acabou marcando o horário, está junto com a novena aí também, então a gente está tentando encerrar aqui para a turma também poder participar. Tiago? Então, eu quero agradecer, é um prazer conhecer a professora Eliana, Aline, desculpa, e quero mandar um abraço para todo mundo que está aí acompanhando, ao Luca, a Regina, Felipe, ao Edmo, e dizer que estamos sempre na luta, né? Estamos aí no dia a dia e não vai ser fácil, a gente não vai deixar acontecer as coisas da maneira como estão indo. Nós precisamos de incidir na Câmara, nós precisamos de colocar essas coisas para frente, para andar, e é isso. Eu quero agradecer a oportunidade do espaço também, mandar um abraço para o companheiro Luiz aí, um tempo que a gente não se encontra. E é isso aí. Só tenho a agradecer. Boa noite para todos. Valeu, Tiago. Obrigada também. Gente, eu vi aqui que tem vários bairros aqui participando. Tem um companheiro do Morro do Vigário que comentou aqui, o Léo, o pessoal do Machadinho, do Milho Verde. Vai colocando aí do lado de qual bairro que você pertence também, para a gente ir saudando aqui até o final da nossa live, beleza? Vamos lá, Luiz. Beleza. Não, um comentário rápido, acho que estou vendo aqui o pessoal comentando. Elemento, Bolsonaro está boicotando a política de quarentena, né? De isolamento. Todas essas medidas econômicas necessárias para enfrentar a pandemia tinham que ser feitas. Esse auxílio, pelo amor de Deus, né, gente? Isso aí não dá para resolver nada praticamente, né? Tem que ser uma coisa muito maior. Então, nós temos que pressionar o governo estadual, o governo federal, o governo municipal, a prefeitura também, adotar medidas para que garantam as condições materiais para que o povo realize o isolamento social. É somente com o isolamento, isso todas as entidades médicas estão dizendo, né, que a gente consegue combater o coronavírus. É a medida mais eficaz, mais eficiente. Mas, para isso, o Estado tem que garantir condições para o povo realizar a quarentena e realizar o isolamento. Então, subsídio nas contas de água e energia, subsídio no preço do gás, taxação de grandes fortunas para aumentar o recurso do Estado, ampliação do auxílio emergencial, R$600, o que você faz com R$600 hoje? Né? Então, tem que ampliar o valor do auxílio e o prazo do auxílio. Né? Uma reivindicação nossa é que o auxílio emergencial vá até dezembro, porque todo o impacto econômico que trouxe para os trabalhadores informais
né? Isso não vai ser resolvido agora, mês que vem ou daqui 2 meses, né? Então é fundamental que seja estendido. Acho que são elementos fundamentais para a gente pressionar o Estado a ter melhores condições para realizar a quarentena. E, no mais, parabenizar a iniciativa, né, da live aqui de hoje, está debatendo a cidade, está debatendo a conjuntura econômica, acho que fundamental, e é importante a gente fazer isso no Cerro, né? Fico muito feliz de poder participar aqui. Conto com nós do MAN, né? Juliana está aí, tem Valdez, outra militância no MAN na região. Estamos enfrentando essa questão da Herculano, mas nós do MAN temos esse compromisso de não só debater a questão da mineração, mas entendendo que a mineração está relacionada com toda essa conjuntura política. Então, é um dever nosso também contribuir nesse processo organizativo, de pensar um projeto para o município, de pensar esse processo organizativo e como que a gente constrói, então, essa rede, essa frente da esquerda, do conjunto de progressistas, de pessoas comprometidas para um projeto popular para o Cerro, né? Então, conte com a gente do MAN, estamos aí para todas as empreitadas necessárias. Forte abraço, gente. Muito bom, Luiz. Gente, então é isso. Estamos chegando ao final da nossa live. Dizer, né, que foi muito legal. Assim, a gente não tinha feito ainda, né? Primeira vez que a gente está fazendo. E acho que deu tudo certo, né? O pessoal está comentando aqui, gostou. Agradecer muito mesmo a participação de vocês. Dizer que é um primeiro debate, né? Mas que a gente está planejando vários outros, né? E aprofundar temáticas que são super importantes também. A Aline trouxe a questão da educação, tem uma questão da água, né? A própria questão da mineração, do plano diretor, tem uma questão também das mulheres, né? Enfim, tem vários temas que a gente acha que é super pertinente, importante aprofundar para ir construindo isso que o Luiz coloca, né? Que é importante, as nossas articulações e também o que a gente quer, né? Para o nosso município, o que a gente quer para a nossa região. Tenho certeza, né? Que a live ajudou também para dar uma animada na gente, né? Que está todo mundo em casa, né? Pensando, né, o que fazer, como fazer, e às vezes quando a gente se encontra, debate, a gente se anima, né? Dá um gás e se coloca com mais animação para as tarefas que a gente tem, né? De construção aí de um município melhor, de um estado melhor e de um país melhor, né? Então, agradecer novamente a todo mundo que esteve presente, pedir para o pessoal curtir, então, a página aqui no Facebook, lá no Instagram e também no YouTube, tá, pessoal? E fica atento aí que a gente vai estar anunciando aí os temas das próximas lives no WhatsApp e também na rede aqui, tá joia? Acho que é isso, né? A turma do apoio técnico aí tem mais um recadinho que eu preciso dar. A gente está aqui, mas tem uma turma do apoio técnico lá, está aqui conversando comigo. Eu proponho a gente encerrar com uma salva de palmas e convidar para quem está em casa aí, porque eu acho que vale a pena. Isso aí, pode ser. Vamos lá. Foi ótimo. Fora, Fora! Fora Herculano. Isso, fora Bolsonaro. Fora e Bolsonaro, fora por favor. Todos eles. Muito bom, gente. Um abraço. Bem, boa noite, um abraço. Até, com Deus.